Dog, tudo bom com vocês? Eu hoje estou fazendo ainda um intervalo em relação aos vídeos da série de ferramentas de comunicação com nossos cães para abordar um assunto que conversaram comigo durante a semana e realmente é imprescindível e eu não tenho como deixar de falar. Que tem muito a ver com o vídeo anterior que aborda a questão do home office, como essa rotina nova interferiu no comportamento dos nossos cães e também a condição de retornar à antiga rotina para que ela não venha de forma abrupta como aconteceu por conta da condição toda que vivemos hoje e que interfere na saúde. Não podemos, deixar de nos cuidar e cuidar dos outros. A questão do vídeo de hoje vai mais na parte de pessoas que têm, os donos que têm mais de um cão e como é a diferença, porque o vídeo anterior está muito mais voltado para pessoas que têm apenas um pet. Se você tiver mais de um cachorro, então esse vídeo vai te auxiliar muito. Então, para quem ainda não viu meu vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se tratando então, neste assunto, a condição dos dois cães que vivem na mesma casa, é importante lembrar que existe a condição da atenção dobrada, porque afinal de contas são dois cães, vá aumentando essa condição com relação ao número de cães, 3, 4, Então é uma responsabilidade maior, não deixa de ser. Tendo esses dois cães vivendo juntos, é importante, sim, atender às necessidades de cada um deles. Então tem cães que são muito mais ativos, tem cães que são muito mais tranquilos, há cães que preferem mais distância um do outro, outros querem ficar muito mais próximos um do outro, então tudo isso interfere sim no convívio e harmonia. Se esses cães ainda não estão habituados a serem restritos ou ficarem distantes do dono, é importante iniciar esse treinamento, que eu vou falar sobre isso mais à frente. Mas o importante é saber se esses cães conseguem sim viver sem problemas, e conviver sem problemas, sem a presença do dono por um lapso grande de tempo. Se há alguma questão que envolve que sem a presença do dono coisas acontecem, então precisa entender o que há nessa condição de quando os dois estão sozinhos, conflitos e discussões entre eles acontecem e por quê, E aí sim vai precisar de ajuda profissional para entender os motivos. Voltando ao espaço de delimitação, esses cães precisam sim, então, ter o lugar para deitar. É importante já ter certeza de que esses cães não vão ficar escolhendo um lugar fixo e gerar discussão porque um deitou ali e o outro não pôde deitar lá. A condição de deixar vasilhas de água, deixe para os dois, se possível, ou algo que não esgote. Eu tenho um vídeo aqui, eu vou deixar também na descrição, que é sobre um bebedouro que então não há necessidade de ficar trocando água. Então, por mais que o cão beba, ele sempre vai repor a água, porque a água precisa estar disponível para o cão o dia todo, E se você deixar esgotar ou ficar aquele fiozinho de água e os dois estão com sede, aí a relação pode azedar. Então, é questão de necessidade, é recurso, também vou falar um pouco disso mais à frente. E sim, a falta deste item ou o finalzinho dele, os dois querendo a mesma coisa, pode gerar sim uma discussão bem séria, principalmente se falarmos de cães poderosos, como raças fortes e pesadas. O home office aconteceu do nada, como muita gente entrou nessa condição sem ser perguntada praticamente, foi algo que foi para muitos até imposta por conta do que vivemos. Se eu falar o nome da coisa toda, meu vídeo vai para os confins do YouTube, então eu não posso dizer o nome, mas todos sabem o que é. Então, com a chegada do home office, a rotina antiga deixou de existir. Então, o dono passou a ficar muito mais tempo em casa. Isso trouxe alterações de rotina e mudanças de comportamento. Apareceram nos cães, em gatos principalmente, porque
Antes o dono passava horas fora de casa e ele deixou de passar essas horas fora de casa, permanecendo muito mais tempo dentro de casa. Coisas que eu comentei no vídeo anterior passam a valer aqui também. Aquela condição do dono andando pela casa, o cachorro começa a andar atrás do dono o tempo todo, fica olhando tudo que ele está fazendo e cada movimento do dono chama a atenção dos cachorros, no caso que estamos falando de mais de um. Há quem ache bonito o cachorro seguindo a pessoa por dentro de casa o tempo todo, mas lembrem-se, é uma questão bem ruim, porque o cão ele passa a ficar alerta o tempo todo, né? Então, com isso, agravam problemas que, em parte, não eram percebidos. E aí, o que acontece? O dono começa a dar cada vez mais bronca nos cães e a relação diária entre cão e dono começa a se tornar uma relação estressante. Então, isso pode evoluir para outras condições. Todo mundo tem aí um copinho de paciência, ele vai enchendo conforme o estresse aumenta, e aí qualquer vírgula, dependendo do que acontece, o quanto esse copo já está cheio, já transborda, e isso não vale só para o dono, vale para o cachorro também. É algo aí que vale se pensar em relação à convivência dos cães e essa mudança de rotina. Outro problema que leva muitos cães a terem seu comportamento agravado, né, para pior, seria a condição da humanização. Então, muita gente, infelizmente, entrou de cabeça nisso. Colocou o cachorro no colo diversas vezes, começou a dormir muito mais com o cachorro na cama. Já soube de pessoas que começaram até pegando a refeição da mesa, que você está se alimentando, e começar a dividir com o cachorro. Além da ração e a comida normal dele, você dá da sua para ele, então você está gerando outras questões também que envolvem aí. Todas essas condições de você trazer um mundo muito humano para o cão, tudo isso agrava, piora e entra em toda aquela questão que a gente acabou de falar, do copo cheio, do estresse, e outros problemas começam a acontecer, xixi fora do lugar, o gato, não vamos esquecer dos gatos, eles também sofreram com essa condição toda, então tinha caixinha de areia, deixou de começar a fazer o xixi e o cocô na caixinha de areia, o cachorro que não comia o cocô do gato começou a comer cocô do gato, latidos em excesso, uivos, né? Principalmente quando o cão fica tolhido de, sei lá, não poder entrar no banheiro com o dono, não poder acessar a cozinha ou qualquer coisa assim, só por uma privação momentânea, ou a condição do gato aí de miados excessivos, né? Então não é só cachorro latindo, é gato miando mais do que o normal também. A condição de cão que não destruía coisas, começar a pegar coisas que não eram habituais, pegar o chinelo do dono, começar a pegar controle remoto, essas nuances todas começarem a aparecer e assim, se você começar a prestar atenção, foi do nada? Se você se fizer essa pergunta, provavelmente você vai rever nesse filme todo que não foi do nada assim. Para cães, né, comento no vídeo anterior também, então, que sofrem de angústia ou ansiedade de separação, como quiserem chamar, para esses foi ótimo, né, o dono o tempo todo em casa. Esses cães até mostraram melhora de comportamento. Então, e esses sim ainda sofreram muito mais com a humanização. Só que, com a maioria das pessoas atualmente retornando à sua rotina anterior, se esses cães não forem dessensibilizados desse contato direto, não forem apresentados a condições deles começarem a conviver com eles mesmos, restritos, de forma em que isso não aconteça do nada, vai ser muito ruim para esses cães que acabaram então ficando sozinhos de novo de uma hora para outra, tendo essas questões todas envolvidas. Cães que não tinham essas questões podem desenvolver por conta de uma volta à rotina abrupta anterior à do dono, e principalmente cães que foram adotados podem desenvolver, principalmente porque nesse período eles já entraram com uma rotina que já foi apresentada para eles, que o dono estaria sempre com eles ali naqueles períodos, e de repente o dono desaparece de uma hora para outra. Então é bem complicada essa condição toda. Então não podemos deixar de ajudar os nossos cães e melhorar então a nossa convivência com eles e deles conosco.
a preparação desse exercício todo. Então, tem que acontecer de forma gradual. Não adianta você colocar o cachorro dentro de um espaço, fechar a porta, esperar que ele vá tolerar a sua ausência, mesmo você estando na sala ou qualquer coisa assim, e achar que ele vai lidar bem com essa situação. Não, isso precisa ser de forma gradual, como eu comentei. O espaço precisa já estar preparado. Lembrando que se você tem mais de um cão, esse espaço também tem que estar pronto. Todas aquelas questões de cama, onde um vai deitar, lembrando que o cão já precisa se dar bem com isso, senão você vai precisar sim ter espaços separados para cada um, né? Porque senão você vai ter conflitos e essas discussões tendem a aumentando, principalmente se não tiver ninguém para intervir quando elas acontecem. Então você precisa sim estar bem acostumado e habituado com esses cães já treinados a ficar juntos para não haver discussões. Nessa condição, envolve o contrário do que eu acabei dizendo no vídeo anterior, que era mais voltado para quem tem um cão só. Eu comentei sobre a pessoa que deixa mordedor, brinquedo como Kong, né, que dá para colocar comida dentro e deixar o cão mordendo, e isso ajuda a aumentar a tolerância do cão pela ausência do dono. Ajuda. Se você tiver 2 cães, lembrem, isto é recurso. E se acabar de um, ele pode tentar tirar do outro. Quando tiver acabado, ou ele terminou mesmo dele, mas o outro ainda tem, ele vai tentar pegar, vai ter discussão. É a mesma coisa brinquedo. Deixou brinquedo sem supervisão, mais de um cão no mesmo ambiente. Ah, tá mordendo aquele ali, mas se interessou pelo do outro, mas o outro tá gostando demais daquele brinquedo, sei lá, é mais molinho, pode até ser igual, mas aquele que ele tá mordendo tá mais molinho. O cachorro vai dizer. Então, se não tiver quem interfira, vai ter discussão e o resultado pode ser bem drástico. Então, o máximo que deve sobrar ali é a condição da água, né? Desde que seja uma forma que a água não acabe. Tem alguém, então, durante o dia que consiga repor essa água quando estiver acabando, de forma que não tenha como faltar, né? Ou o bebedouro, como comentei anteriormente. Lembrando, nesse espaço restrito onde os cães vão ficar, além de onde vai ficar a água, onde cada um vai deitar, o banheiro, né, onde vão fazer a necessidade, precisa ter uma distância razoável e bem significativa de onde eles vão deitar e onde estará a água disponível para onde vão fazer as necessidades. Nada dessas 3 coisas podem ficar juntas, né, ou muito próximas umas das outras, onde vão deitar e onde eles vão fazer a necessidade, principalmente. O tempo de permanência dos cães nesse espaço tem de ser variável. Você não vai fazer a condição de criar esse espaço e colocar o cachorro lá por 1 hora direto, não vai funcionar. A ideia é que seja de tempo variável e ainda digo mais, aleatório. Então, faça isso. Comece lá com alguns minutos, 5 minutos, chama de volta, libera de lá, com calma, nada de abrir a grade e falar para sair direto. Tenta fazer uma saída de espera, principalmente se o cão tem o fica. E pela permanência do cão, se você tiver o recurso e eles já não discutem se é você que está entregando o recurso, dê para um, dê para o outro, por estar conseguindo manter essa tolerância ali, por estar restrito, e aí você vai dilatando e restringindo esse tempo de forma aleatória, né? Para não ser algo que só fique na expansão. E aí a expectativa do cachorro é de que toda vez que você coloca ele lá dentro, esse tempo só vai aumentar. Não. Então a ideia é que você consiga ir de forma gradual até o momento em que você consiga colocar para o cachorro o tempo próximo ou, se não, igual ao tempo em que você vai passar fora. Se você conseguir fazer isso 5 vezes por dia, maravilha, com intervalos, né, altos entre um momento e outro, ótimo. O ideal é pelo menos de 2 a 3 vezes por dia, né? Então lembre que quanto mais repetir, quanto mais você conseguir fazer, manter esses intervalos regulares, se conseguir fazer esses exercícios, principalmente quando os momentos de aumento de tempo ocorrerem próximo do horário da rotina anterior que tinha, que é do momento que você vai trabalhar de fato, melhor ainda. Aí sim estamos chegando numa condição em que o cachorro terá condições de lidar com a sua ausência
e principalmente isso fazendo, preste atenção nessa palavra, fazendo parte da rotina dele. Não deixe de fazer isso no momento, na cara do gol de precisar voltar a trabalhar. Se você estiver nessa condição, contrate alguém para te ajudar e fazer esse treinamento, porque senão vai ser muito pior você deixar o seu cachorro lidar com tudo isso sozinho e as consequências podem ser bem drásticas e haver muita frustração, né? Nessa relação entre cachorro e dono, chegando a ponto de pessoas desistirem dos seus cães, ou, como vou deixar a notícia aqui em relação à reportagem do Diego Garcia, da Folha de São Paulo, do dia 26 de julho, que aborda o aumento do abandono de animais, seja pela condição do que vivemos hoje. Então, muitas pessoas perderam emprego, não tinham mais como manter os cães. Outros momentos foi por casamentos que terminaram por N questões devido, novamente, ao que vivemos atualmente. E até o aumento de casos de maus tratos a animais durante esse período. Então, é muito importante não deixar de dar atenção, de trabalhar os nossos cães e educá-los para não termos problemas maiores. Boa parte dos abandonos também aconteceram por mudanças de comportamento devido a tudo isso que estamos passando hoje. Então, vou procurar a notícia, vou procurar deixar o link dela aqui para quem quiser ler. Outra condição que ajuda muito, ainda se tratando também de 2 cães ou mais, mas também vale para quem tem um cão só. Nesse período, então, de home office, muita gente ficou aumentando o número de interações que tinha com o cão. Aí estou falando de brincadeira mesmo, de sessões de estar junto. A ideia é diminuir esse ritmo. Então, se você brincava 5 vezes por dia com seu cão, você vai começar a diminuir para 3, 2 vezes. E a intensidade tender a diminuir também. Então, não é só a condição de você aprender a deixar o seu cão e o seu cão entender que ele precisa ficar sozinho algum período, mas também que as brincadeiras não vão acontecer já nesse período com uma regularidade tão grande. Então, tá brincando 5 vezes com ele, durante a semana vai diminuindo para 4, 3, 2 e vai mantendo assim. Para ele entender que os momentos de brincadeira vão acontecer exatamente na rotina que você tinha, né? Ou seja, era o momento em que você voltava do trabalho, era o momento em que você voltava, de repente, tem gente que tem essa possibilidade, saía do trabalho e ia almoçar em casa e ainda tinha um tempo para interagir com o cachorro, maravilha. Então tente fazer isso próximo do que você já tinha. Tente trazer essa rotina de volta para ele. Não deixe, novamente, não deixe para ele ter de lidar com tudo isso sozinho. Ou eles, no caso. Idem para toda a condição de passeio. Então, se você tinha passeios regulares com seu cão, que eram aí antes de você ir trabalhar, e o outro acontecia na sua volta do trabalho, então faça como fazia anteriormente, né? Então, se você passeava com seu cão antes de trabalhar, mantenha, né? Volte a fazer isso. Se o segundo passeio do dia acontecia na sua volta do trabalho, da mesma forma. Ainda é importante evitar aglomerações, por mais que você queira levar seu cão onde há outros cães, então a importância de se preocupar também com essa condição de não se aglomerar. Mas podendo e tendo condições, é importante também seu cão ver cães que ele tinha a condição de ter o hábito de encontrar. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, acesse aqui meu canal do YouTube, agradeço a visualização. Se souber de alguém que possa ajudar, compartilhe esse vídeo e até a próxima.